se colocar no lugar do outro, tal, comunicação, é um bom comunicador, e foi capacidade de realização, que obviamente que é importante. E lá pelas tantas, no 12º elemento levantado, alguém disse integridade. E se nós pensarmos hoje no nosso país, na ausência de líderes, esse vácuo enorme de liderança que existe, qual é a principal característica, o pilar sobre o qual se constrói efetivamente a liderança? Valores éticos e morais elevados. Porque se não houver integridade, não haverá confiança nas pessoas. E, portanto, não haverá como liderar pessoas. Sem confiança, não há liderança. E, certamente, esse é o pilar sobre o qual se constrói toda a liderança. Uma coisa muito interessante, que a Peter Drucker dizia isso. Há 3 coisas que acontecem naturalmente em qualquer instituição. Seja ela um time de esporte, seja ela uma empresa, seja um Estado, seja um país. Atritos, confusão e queda de desempenho. Atritos é o que mais tem aqui, confusão generalizada e queda de desempenho. Em qualquer área nós temos queda de desempenho. Ou seja, não há desempenho, não sei se é queda, porque não tem mais o que cair, mas enfim, o fato é. Para todo o resto é necessário liderança. Lideranças que inspirem, que façam que pessoas eventualmente estejam dispostas a fazer algum tipo de sacrifício, porque acreditam. Um líder, ele bate metas ao longo do tempo. Eu coloquei essa foto de propósito. Alguém aqui é do basquetebol? Porque esse é um exemplo interessante. Basquetebol é um esporte coletivo. Qual é a maior equipe? Quem não conhece vai saber, essa resposta é muito simples. A maior equipe de basquetebol do mundo, norte-americana, certo? Se chama Dream Team, porque você junta aqueles craques da NBA, eles não perdem, praticamente não perdem. Mas em 2004, em Atenas, quando nós ganhamos o ouro olímpico, a seleção norte-americana perdeu para a Argentina, que era um bom time, mas obviamente não se comparava ao time americano. O conselho de basquetebol, o conselho da empresa basquetebol norte-americano se reúne e então vai diagnosticar as razões daquela falha, daquele percalço, daquela não atingimento de metas. E chegam à seguinte conclusão, que era um grupo de talentos que não jogavam como um time. O que eles fazem? Mandam embora o treinador, porque de modo geral quem cai primeiro é o treinador, portanto, cai o treinador. E convocam um treinador, que estaria, Coach K. Coach K é o treinador da Universidade de Duke. Ele é convocado e é contratado para se tornar o novo treinador da seleção americana, porque ele era um especialista em formar times, envolver pessoas em torno de um propósito, essa causa e lutar por ela. E ele então vem, constrói times, formado por grandes jogadores, ganha a Olimpíada 2008 em Pequim, 2012 em Londres, 2016 no Rio de Janeiro, tricampeão olímpico, se aposenta da seleção e continua em Duke. Coach K é o nome do treinador. Um líder, ele bate metas, porque ele tem capacidade de realizar, escala corretamente, ou seja, posiciona as peças corretamente, mostra o caminho, você tal, estratégia, bate metas com consistência. Não é que ganhe sempre. Né? Só ganha sempre quem é que nunca perdeu, quem nunca jogou. Quem nunca errou, porque nunca tentou fazer num nível elevado. O fato é que ele bate metas com o seu time, fazendo a coisa certa. Eu tive uma reunião há alguns anos atrás. Não sei por que eu fui convidado, mas me convidaram, eu também sentei lá atrás, porque só tinha fera na reunião. Gente realmente capacitado, fiquei com vergonha de abrir a boca, fiquei lá atrás. E aí era avaliação de um gestor público. E os resultados eram muito bons, assim, em várias áreas, né, o nível de desempenho, uma série de elementos realmente tinha melhorado muito. Alguém, num certo momento dessa reunião, virou e falou assim, olha, mas eu duvido um pouco das práticas dele. E alguém disse, esquece isso, o importante é que ele está entregando. O que aconteceu? O Rio de Janeiro está na situação que está. Sem fazer a coisa certa, chegamos onde chegamos. No Rio de Janeiro, o Brasil chegou no fundo do poço, no Rio de Janeiro descobriram que tem um alçapão e entrou mais embaixo, portanto, descobriu que há alguma coisa abaixo do fundo do poço. O fato é que eles não se importaram se era fazendo a coisa certa ou não, simplesmente tentaram entregar de alguma maneira, etc. Tal, e as coisas aconteceram como vieram a acontecer. Líderes sabem ouvir, e a impressão é que eles não nos ouvem, onde quer que seja, não nos ouvem, não tem empatia nenhuma conosco. Não é verdade? Dar o exemplo. Perguntaram aqui agora atrás, qual é a primeira ação que um presidente tem? Dar o exemplo. O único tipo de liderança que sustenta com o tempo é liderança pelo exemplo. Como é que nós vamos fazer alguma coisa se ele não dá o exemplo, se ele não faz? Dar o exemplo. Cumprir o que promete. Uau, cumprir o que promete é algo distante demais da nossa realidade, não é verdade? Mas é a essência do líder. Há um grande líder mundial, foi comandante do Navy SEAL, já devem ter ouvido falar do almirante McRaven. Eu tive a oportunidade, em 2014, de participar de um evento de liderança, um grande evento de liderança nos Estados Unidos. Eu não fui convidado, na realidade, eu consegui o convite. Através de amigos do esporte, eu soube que havia um elemento onde McRaven seria o principal palestrante. E eu era o número 3.000. E lá atrás sentei, e o número 3.000 tinha direito a trocar 3 palavras com o McRaven, que era o principal palestrante. Eu troquei 3, eu disse, how are you? Ele, how are you back? Acabou o nosso papo. Só tinha direito a 3 palavras. Era o número 3.000, concedia 3. E assim aumentando, né? Mas enfim, o fato é que
Eu gosto de falar de McRaven porque ele tem uma série de lições e valores que eu gosto de compartilhar com as pessoas, tem a ver também um pouco com aquilo que eu vivi no esporte. Ele disse o seguinte, que tudo que ele aprendeu e que ele usa na vida dele, eu uma vez vi aqui a Belo Horizonte dar uma palestra para ArcelorMittal. E à época, o presidente da ArcelorMittal era um francês. E antes da palestra, era um senhor assim, forte, grande, né, já mais velho, ele estava um pouco pesado, mas você viu uma estrutura muito forte. E ele falou, Bernardo, tudo o que eu aprendi e que eu uso na minha gestão de empresas está aqui. Ele me deu um livro sobre rugby. Na França é muito interessante o rugby. Ele falou, está tudo aqui. Não MBA, nada, aqui, rugby. Ou seja, o quanto o esporte tinha ensinado para ele. Time, conquistar espaços, né, estratégia, um com o outro. Tudo aquilo que realmente eu li aquele livro, levei um certo tempo, que em francês eu não domino tanto, mas li o livro, fascinante o livro, e ele falou. E muitas coisas que eu aprendi no esporte, em casa e no esporte. E McRae disse, tudo que eu aprendi quando eu estava treinando para me tornar um Navy SEAL. Para quem conhece os Navy SEALs, ou seja, a tropa de elite das Forças Armadas Americanas, vocês se tornaram um Navy SEAL, o treinamento, os testes, a dificuldade para se tornar um Navy SEAL são enormes. Dos 150 jovens que se alistam na turma de McRaven lá atrás, 30 e poucos concluem o curso, 120 praticamente pedem para sair. Não suportam a dor física, a exigência física e emocional, é um desgaste permanente. E ele fala de lições, eu quero compartilhar algumas, falar de alguns valores importantes, fundamentais. Primeira lição, ele acaba de escrever um livro simples, bacana, mas fala de algumas lições, que é, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Essa é a primeira lição, porque todo jovem recruta é acordado diariamente às 5 da manhã, e a primeira missão do dia de um jovem recruta é arrumar a cama. Não é arrumar a cama do tipo, vou dar um lugar na minha esposa, na minha mulher, na minha mãe, então, é arrumar a cama tipo hotel 5 estrelas. Já foi dormir no hotel, você quer entrar debaixo da coberta, tem que fazer uma força danada para entrar embaixo do lençol. Né? E para soltar o pé, tem que pedir ajuda de alguém para soltar o pé, não é verdade? E esse era um pouco do processo, ou seja, fazer com perfeição. Tem até o teste da moeda, conhece o teste da moeda? Você estica o lençol e solta a moeda. Se a moeda não quicar, é porque tem alguma folga. Ela tem que quicar. E aí o instrutor vinha e colchão para o alto e de novo. E aquilo incomodava o jovem recruta Navy SEAL, que não via nenhum sentido em arrumar a cama com perfeição. Afinal de contas, ele estava treinando para se tornar um combatente, iria lutar no Afeganistão, nas montanhas, nos desertos, não ia encontrar cama nenhuma para dormir, não é verdade? E aquilo se repetia. Até que ele começou a perceber que aquela era a primeira lição dos instrutores aos jovens Navy SEALs. Se você não for capaz de executar com perfeição e com excelência as pequenas tarefas do seu dia, o que será das grandes tarefas? Desenvolver hábitos de excelência, disciplina. Segundo valor que depende dessa pequena lição, e eu me remeto a uma outra instituição de esporte, eu gosto de me manter um pouco no esporte, que são os All Blacks. Os All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia, a seleção de rugby da Nova Zelândia. Eles se autotitulam como a seleção mais vitoriosa do esporte mundial. Há controvérsia que durante um bom período nossos números eram superiores aos deles. Mas vocês já viram um time de rugby? Os caras são muito grandes e fortes, portanto, não vamos discutir com eles, deixem essa questão. E é um livro muito interessante chamado Legacy, o legado dos All Blacks. Fala de lições de liderança dos All Blacks. E lá uma passagem interessante. Todo jogo de rugby tem contato físico, suor, sangue, jogam na grama, lama, grama. Quando eles acabam a partida, vão ao vestiário, o vestiário fica literalmente uma lama. Ninguém limpa o vestiário dos All Blacks. Os All Blacks limpam o próprio vestiário. Ninguém é tão grande ou tão especial que não deve e não possa realizar aquelas que parecem pequenas atribuições do seu time. E essa é a essência. Eu gosto de contar uma história que eu ouvi de um grande pensador moderno. Ele conta a história de um secretário de Estado norte-americano, um status de ministro nos Estados Unidos. Ele é convidado a proferir uma palestra num outro estado da União. Na véspera da palestra, ele recebe um bilhete, no mês da palestra, ele recebe um bilhete em classe executiva, um ministro, essa é em classe executiva. Na véspera da palestra, ele pega o seu bilhete em classe executiva e viaja para o local do evento. Quando ele chega na cidade do evento, chega no aeroporto, um rapaz esperava por ele num carro executivo. Leva para o hotel. Quando ele chega no hotel, não precisa enfrentar a fila de check-in, o check-in estava pronto. Ele recebe uma suíte especial. No dia seguinte, pela manhã, recebe café no quarto. Quando ele desce, o rapaz já esperava por ele no carro executivo e o conduz até o local do evento. Quando ele chega, viu uma longa fila de credenciamento que ele não precisa enfrentar, afinal de contas, ele era um palestrante VIP. E ele, então, é conduzido a uma pequena sala onde alguns palestrantes aguardavam a hora de falar. E ele, então, solicita um café. E alguém traz a ele um café numa xícara de porcelana. No ano seguinte, já não mais secretário de Estado norte-americano, ele é convidado a proferir a palestra no mesmo evento. No mês do evento, ele recebe um bilhete em classe econômica. Ele, então, pega, na véspera do evento, o seu voo em classe econômica e vai para a cidade do evento. Quando ele chega lá, ninguém aguardava por ele. Ele pega um Uber, o táxi e vai para o seu hotel. Quando ele chega no hotel, ele tem que enfrentar a fila do check-in.
faz seu check-in, recebe um quarto simples. No dia seguinte, desce, toma um café, ninguém aguardava por ele. Pega uma condução e vai para o local do evento, onde enfrenta a longa fila do credenciamento. Recebe, então, uma credencial de palestrante e vai conduzido a uma sala, onde muitos palestrantes se acotovelavam. E ele, então, solicita um café. E alguém diz a ele, é ali a máquina de café. A cada um de nós é reservado um copo papelão. Eventualmente, por um cargo que a gente possa, né, ocupar, nos servirão numa xícara de porcelana. A impressão que nós temos é que eles acham que são donos das xícaras de porcelana, que é deles, mas não do cargo que eles ocupam. E contando essa história para o João, ele disse o seguinte, tem uma boa ideia. Teremos copos de plástico e cada um colocará seu nome. É um copo para cada um durante todo o período. É o que nós vamos usar se ele chegar lá. Portanto, já a ideia veio daí. Mas a questão é, não existem pessoas especiais, mas eventualmente fazemos algo especial. Ou seja, chega dessas questões de privilégios indevidos e fazer aquilo que tem que ser feito. Primeira lição. Segunda lição interessante de McRaven é sobre escolha de pessoas. Escolher pessoas para um projeto de qualquer natureza, seja um time, seja uma empresa, seja para nos representar. Vocês gostam de futebol americano? Vou voltar ao esporte. Quem aqui conhece e não conhece Tom Brady? Alguém não conhece Tom Brady, maior campeão da história de futebol americano? 5 Super Bowls. Para quem não conhece Tom Brady é o marido da Gisele Bündchen. Portanto, o marido da Gisele Bündchen, todos conhecem. Eu sou o maior estudioso de Tom Brady no Brasil. Não só porque ele é um grande campeão de futebol americano, mas vejam bem, o cara se tornou o maior campeão de futebol americano, 5 Super Bowls, casou com a Gisele Bündchen, ou seja, o cara tem um segredo que eu preciso descobrir qual é. Benchmark total, né? Pá. O fato é, a história mais interessante sobre Tom Brady não são as vitórias, os comebacks que ele faz, desde que ele era universitário, é o processo de escolha dele para a NFL, a Liga Profissional. Como é que se dá o processo de escolha de jovens universitários para as ligas profissionais? Ao draft day, o dia da loteria, o dia da escolha. 1 milhar de jovens é lá elencado, e aí você tem 7 rounds, rodadas de escolha, onde tantos são escolhidos, 200 e poucos jovens são escolhidos anualmente. Vocês sabem qual foi o número de escolha de Tom Brady? 199. Como é possível que uma indústria que move bilhões de dólares tenha cometido o erro de não recrutá-lo mais rapidamente? Foi um recrutamento periférico, quase não foi escolhido. E ele, então, 199. E o melhor depoimento sobre isso, sobre a escolha de Tom Brady, a escolha equivocada de Tom Brady, foi a seguinte. Um rival de Tom Brady, que nunca havia jogado com ele, mas sim sempre contra ele, disse o seguinte, mediram Tom Brady de fora para dentro, o quanto ele era rápido, o quanto ele era forte, o quanto ele resistia à pressão. Ele não era rápido, ele não era forte, não resistia muito à pressão no sentido física. Esqueceram de medir Tom Brady de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara, o quanto ele realmente está disposto a dar por aquela causa. E ele se revelou o cara com o maior coração. Essa é uma lição de McRaven, porque lá eles nadam muito e imaginam que o cara tem que ser muito forte, muito grande, para um superatleta, para se tornar um Navy SEAL. E muitas vezes medem as pessoas pelo tamanho dos seus pés de patos. Ele dizia, nunca meça as pessoas pelo tamanho dos seus pés de patos, mas sim pelo tamanho dos seus corações. Escolha de pessoas. Pô, obrigado. Está ótimo. Vamos à última lição de McRaven. Se lhe perguntarem, qual foi o jogo mais tenso que você já dirigiu? Cara, sinceramente, eu não lembro de tensão nenhuma, tão tranquilo do lado da quadra que eu não vou conseguir me lembrar. Eu acho que a elaboração da pergunta ela foi equivocada. A pergunta deveria ser, dentre tantos jogos muito tensos, qual o jogo mais tenso? E eu me lembro claramente qual foi. Se vocês assistiram um pouquinho a Olimpíada 2016, o jogo mais tenso foi o jogo contra a França. O jogo contra a França foi o último jogo da fase de classificação. Não deveria ser um mata-mata, não um playoff, mas se tornou. Nós havíamos perdido partidas, a França também. Quem perdesse aquela partida voltaria para casa em 9º lugar. Quem vencesse continuaria lutando pelo direito de uma medalha, de conquistar uma medalha. Minha pergunta é, se nós tivéssemos perdido, tivesse terminado em 9º lugar, provavelmente eu estaria falando com vocês aqui hoje. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho Corcovado, daria perto aqui Jais, Bernardinho. O fato é, a véspera da partida foi uma véspera tensa, difícil, preparação, estudo, tentativas diversas, mas muita atenção. E eu falei de uma lição de McRaven. A última lição, a 10ª de McRaven é a seguinte. Quem aqui nunca pensou em desistir? E eu tenho andado pelo Brasil, a coisa que mais me preocupa é esse sentimento meio de desesperança e querer desistir do nosso jovem. Não quero votar, não acredito mais, não vou mais.
E aí você, não é assim, chama responsabilidade, lidere o processo, seja líder do seu futuro, então, tenta convencê-los a se informar, mergulhar no processo e assumir responsabilidade. Mas há um certo, tanto que a gente vê nas pesquisas, quantos votos ainda nulos, brancos, etc., que não sabem o que vão fazer, isso é uma permanente. Nós usamos um pensamento no esporte, eu tenho dito isso aos meus times, que perder não é fracassar, eventualmente não vamos perder, desistir sim. Se desistirmos, será. E McRaven diz o seguinte, todo jovem, nós falamos de 150, 30 e poucos conclui, quando o jovem não aguenta mais, como é que é a desistência se torna no Navy SEAL? Há um pátio central, no centro de treinamento, onde existe um sino. O jovem vai, tira o capacete e o cap que estiver usando e toca 3 vezes o sino. Significa que ele pediu para sair e desistiu. E eu disse aos jogadores, na véspera do jogo contra a França, pessoal, foi o Maracanãzinho ontem, onde nós jogávamos, colocaram um sino enorme no nosso vestiário, mandei tirar o sino, portanto não tem sino para tocar amanhã, se virem. O fato é, desistir não seria uma opção. Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada, não será fácil. Mas eu tenho se preparado com sinos e sinos, que nós permitimos colocar assim ali também, né? Mas nós não vamos tocar o sino. McRaven diz, vamos encontrar sinos na nossa caminhada. Nunca toquem o sino. Se tocarem, vão se arrepender. No esporte tem uma frase que também se usa muito. A primeira vez que eu ali no esporte foi o seguinte, nós estávamos em 2008, na Olimpíada de Pequim, nosso prédio ficava do lado do prédio da Dinamarca. E eles colocaram assim na fachada do prédio, aquela famosa frase, pain is temporary, pride is forever. A dor do processo é temporária, mas o orgulho de ter tentado, ter feito, é para sempre. E a coisa é resiliência. Não íamos desistir, essa era a 10ª lição. Eu queria falar um pouquinho ainda de liderança, porque liderança, não, líder, dom e tal, discutindo com jovens hoje, capacidade acadêmica. São 2 jovens de origens totalmente diferentes, se tornaram líderes de um processo. Líderes são fundamentalmente guardião de valores. Essa é a essência da liderança para mim. Em casa, eu tenho uma filha de 16 anos, uma de 8. A de 8 eu negocio um pouquinho mais. A 16 é uma negociação permanente, certo? Quem tem filhos adolescentes aqui, ou semi-adolescentes, é uma negociação permanente. Estou querendo estudar direito agora para melhorar a minha capacidade de negociação, que eu tenho perdido todas. Você negocia, a mesada, o tamanho da saia. O tamanho da saia deve estar faltando tecido no mercado, porque a situação está grave. A questão é, você pode negociar uma série de coisas, mas valores e princípios não são negociáveis. O que me atraiu no novo que nós somos é uma equipe formada em torno de princípios, que não serão negociados por nenhum tipo de benefício. Tempo de televisão, dinheiro nenhum antigo, ou seja, os princípios têm que ser absolutamente tutelados, defendidos, protegidos, valorizados. Líderes são guardiões de valores. Com a nossa impressão, nós nos tornamos o país das transgressões. Portanto, não há respeito a nenhum tipo de princípio e valor. Por isso, da ausência de líderes. Eu quero contar uma história de um líder que deu o exemplo. Um menino, nascido na periferia de São Paulo, Pirituba, que usa o esporte como forma de transformar. E não há prioridades nos nossos dirigentes. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Você vai falar um pouquinho de prioridades e dos elementos, na minha opinião, que são importantes. Ao estudar Rio de Janeiro, Estado, eu comecei a descobrir que o ensino médio é de atribuição do Estado, não do município fundamental. Comecei a desconhecer de coisas que eu não conhecia especificamente, comecei a me aprofundar. Um dos maiores problemas do ensino médio é a evasão. A qualidade é péssima, a evasão é uma coisa assustadora. Um dos elementos que nós poderíamos usar como forma de combater a evasão seria o esporte, as artes, a forma de empreendedorismo que gerasse a expectativa imediata ao jovem que ele vê ali. O menino sai mal preparado da escola fundamental. Chega no ensino médio, ele se depara com física, ou seja, grego, literalmente. Ele vai embora, vai fugir daquilo. E nós estamos agora votando a questão do MP de tirar dinheiro do esporte, que não é muita coisa, para colocar na segurança. Ok, se eu tivesse R$1, claro, tudo na segurança. Mas é um dinheiro que não vai fazer uma grande diferença na segurança. E certamente, ao tirarmos um pouco de dinheiro do esporte, de bons projetos, tem que ter eficiência nos projetos, tem que medir aquilo, senão não tem. Não são esse absurdo de fazer a Copa do Mundo com o maior número de estádios. Afinal de contas, o país mais rico do mundo tem que ter o maior número de estádios, não é verdade? Mais do que a Alemanha, por que não? Somos os principais de futebol e fizemos essa loucura, esse crime. O fato é, estamos votando para tirar dinheiro do esporte. Não entenderam que, ao tirarmos dinheiro do esporte hoje, teremos que colocar mais dinheiro na segurança no futuro. Esse é um pequeno exemplo. Eu digo que o Escadinha ele não seria um marginal qualquer, ele seria o líder do bando, né? Porque ele é rápido, esperto, ele seria o comandante. Quando ele chegou à seleção em 2001, ele me disse, patrão, ele me chama de patrão. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão, o Gustavo, aquele ruivão, me chamava de professor, o Gil me chamava de chefe, mas todos me chamavam de psicopata. Psicopata era o principal apelido. Por neurose, psicopata, tal, era um pouco assim. O fato é, ele falou para mim, patrão, todos os meus amigos estão mortos ou presos, a maior parte deles. Porque onde eles estavam, não havia perspectiva de nenhum tipo, não havia nenhum tipo, e eles então ingressavam em oportunidades e caminhos que
Deram no que deram. Mas nós estávamos botando essa medida. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual foi o país mais inusitado que chegou à Copa do Mundo? Alguém me disse, o Panamá. Ok, Panamá realmente... Mas o Panamá, se classificar na América Central e do Norte, é mais simples, porque não há grandes times lá, não é verdade? O mais inusitado foi a Islândia, um país de 340 mil pessoas, ou seja, um país-cidade, pequena, média pequena. Se classificou tirando a Itália, a Holanda, etc. Tal. Essa é a cereja do bolo. Vamos falar um pouquinho do bolo. Alguns anos atrás, os dirigentes começaram a perceber, tem as variações de uma série de coisas, que o índice de alcoolismo entre os jovens, e de consumo de drogas, de fumo, de cigarro e tal, aumentou tremendamente. Aquilo gerou um alerta enorme, e eles então começaram a investir em alguns projetos para a juventude. O principal projeto que eles investiram, esporte de qualidade nas escolas. A reversão dos números era quase imediata. Novas perspectivas, novos interesses, foco, disciplina, aquilo foi dando aos jovens um novo tipo de... E eles então, os números vieram. Agora, a cereja do bolo, o esporte se desenvolveu e tal, chegaram lá. Agora, nunca abandonaram o binômio educação e esporte. O treinador é dentista. O goleiro, diretor de cinema, foi ele quem fez o filme da Coca-Cola para a Copa do Mundo, e assim vai. Educação, esporte, empreendedorismo. É importante. E nós aqui pensando em tirar tudo do esporte, não tem relevância nenhuma, e é o que nós temos que fazer. Esse rapaz, ele se tornou um líder pelo exemplo. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele quando treinava e jogava? Ele treinava e jogava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida, literalmente. O voleibol deu a ele a condição de transformar a alimentação da sua família. E quando alguém à sua volta no time não dava 100%, ele ia para dentro dos caras e cobrava. E eu adorava. Me ajudava. Eu falo muito com jovens, trabalho muito com jovens, tem uma coisa da cobrança que é uma relação, às vezes, complicada, você cobrar muito, né? Tudo eu, sempre eu, aí alguns se emocionam, não, sempre no meu pé. Acontece, né? Cobrança nada mais é do que o reconhecimento da sua capacidade de realizar. Você vai cobrar de alguém que não tem capacidade? Quem tem equipes ao seu redor aqui? Capacidade de realizar. Quando minha filha, Júlia, 16 anos, o estudo começou a ficar um pouco mais sério, digamos, 3, 4 anos atrás, chegou com um boletim em casa, a pior nota dela tinha sido 9. Falei, Júlia, parabéns, 9. A partir de agora, a linha de corte é 9. A vida não é justa, eu vou me tornar uma nerd, isso não é possível, etc. Tal, mas eu disse a ela, se eu não cobrar de você, que você tente desenvolver o seu potencial, em algum momento você vai cobrar de mim, que eu não fiz com que você realmente desenvolvesse, enfim, fizesse aquilo que poderia ser feito. Agora que interessante, se transformando num líder pelo exemplo. Qual é a função dele? Ele é um líbero, certo? Líbero não faz pontos. Líbero é back-office, é suporte. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo, não o melhor líbero, em 2009 e 2016. A valorização de todas as funções. Todos são importantes no processo. E por último, motivação. Como motivar as pessoas? Como motivar as pessoas? Senso de pertencimento, mas há 2 pilares fundamentais da motivação. Primeiro, as pessoas fazem o que fazem primeiro pela necessidade. Nós estamos num momento de necessidade premente, então nós temos que nos mover. A necessidade está movendo uma ação tremenda por aí. Segundo pilar de motivação, não é porque eu preciso, é porque eu amo, paixão. Necessidade ou paixão, sem isso não há solução. Esse rapaz venceu pela necessidade. Se transformou no líder pelo exemplo. E mesmo tendo uma função que não fazia, então ele se transformou numa referência dentro do Estado. Quero contar uma história rapidamente aqui, fazer algumas lições, não é de vitórias e derrotas. Eu cheguei à Seleção Brasileira em 2001, nós chegamos, eu e uma geração, o Brasil era o 6º colocado no ranking mundial. Nós queríamos chegar ao topo. Eu fui estudar tudo o que havia de melhor em todos. Nós tínhamos algumas questões lá atrás, mas o que havia de melhor? Os melhores processos, as melhores práticas que haviam no mundo. E já havia no feminino tentado fazer a mesma coisa. E aí, um cenário econômico muito interessante nesse momento. Macro, porque eu tinha talento à disposição. Então, o cenário era propício para você investir. Planejamento, boas práticas, disciplina, tal. Fomos conquistando. 2001, conquistamos a Liga Mundial. 2002, o Campeonato Mundial. 2003, a Copa do Mundo. Julho de 2003, assumimos a liderança do ranking mundial. 2004, ganhamos as Olimpíadas. Aí consolidamos a nossa posição como líderes do ranking mundial. E a pergunta que eu faço, sempre a lição que se repara depois dos 4 anos é, chegamos lá, ao topo do ranking mundial, é mais difícil chegar lá ou se manter lá? Esse é o grande teste que nós temos que passar a partir de, chegamos lá, bons índices, relaxamento, acomodação, ou vamos seguir em frente? O que vamos fazer uma vez que nós encontramos sucesso? E 4 anos depois, isso aqui eu coloquei uma foto equivocada na apresentação, me desculpe, isso aqui é uma foto do funeral de um parente próximo da equipe, fomos levar cravos vermelhos ao funeral. Isso aqui é uma foto de uma prata olímpica. Alguém aqui ganhou uma Olimpíada e ganhou uma prata? Fala para quem não gostaria de. Uma geração foi, digamos, admirada com uma prata olímpica.
Puxa, conquistou uma prata. Mas nós tínhamos conquistado tanto, criado uma expectativa tão alta que a prata gerava esse tipo de sentimento. E eu tenho certeza que a prata olímpica para nós no Brasil era um fracasso, porque eu não fui convidado a nenhum programa de televisão, a nenhuma entrevista, ou seja, era um fracasso. O fato é que expectativas eram tão altas e nós perdemos. Prata. Quem aqui não vibrou com a prata olímpica do Diego Hipólito? Do nosso Zaquias, um bronze e uma prata? Isso é tal, mas não do vôlei. E nós esperávamos um novo ouro. Continuamos treinando, tentando, fazendo, inovando, mudando. 4 anos depois eu descobri o sinônimo da palavra quase. Quase é igual a não. Quase batemos a meta, não batemos. Quase fizemos, não fizemos. Portanto, temos que ir. E aí, 4 anos depois, quase. Olimpíada 2012, 2-0 para nós, 21-19. E perdemos para a Rússia. Lembra desse jogo? Não é para lembrar, não. Esquece que eu sou para burro. Para quem gosta de esporte, há um documentário chamado Ícaro, na Netflix, fala sobre doping. A política de doping na antiga União Soviética e na Rússia. 8 dos 12 que lá estavam, estão na lista de Ícaro. Não importa, nós perdemos. Se eles usaram caixa 2 ou não, usaram, mas nós perdemos. Ponto. Mas há uma classe muito especial de pessoas, uma casta, apenas um parênteses, uma casta de pessoas muito especial. São parentes próximos de Deus, chamados comentaristas. Eles, em 15 minutos, diagnosticaram a razão da nossa derrota. O treinador da Rússia mudou o gigante Muzievski de posição e aquilo deu um nó tático no Bernardinho. Estou até hoje tentando desatar o nó sem sucesso. Não é essa a razão. Não foi essa a razão. Eu tenho relatórios, vídeos, eu passei meses ruminando aquilo, noite e noite. De vez em quando me pego vendo de novo. Eu cheguei à seguinte conclusão. A única forma de nós aprendermos com nossos percalços, e nós somos um país que se assume em pouca responsabilidade, é sempre culpa de alguém. A China, não, tal, e assim vai, né? Sempre tem alguém, mas nós não. Primeiro passo a ser dado para que se aprender efetivamente qualquer tipo de derrota, de qualquer natureza, é, primeiro passo, assumir responsabilidade. Se não assumirmos, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. E provavelmente vamos continuar a perder pelas mesmas razões. Vou fazer uma pergunta a vocês, e o aprendizado posterior. Vou fazer uma pergunta de uma forma elaborada um pouco diferente, para não ser... É unânime, por exemplo. Alguém aqui que acompanha voleibol, tal, alguém aqui discorda de que o corte mais duro, tal, que eu fiz na minha passagem na seleção, foi o corte do Ricardinho? Alguém discorda? Temos uma unanimidade, então, né? Ninguém discordou, unanimidade. Esse não foi o corte mais duro, esse foi o corte mais polêmico. É claro que eu fui acusado de tudo, nepotista, estava início de sessão, autoritário, intransigente. Vocês acham, pergunta de common sense, bom senso, se eu tivesse feito alguma coisa tão injusta, incoerente, parcial, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim durante tantos anos, ou teriam me rifado na condição de líder? Quando eu comunico o corte, o Serginho fala, patrão, quero falar. Alguém fala, patrão, quero falar. Se você não tivesse feito nada, eu estaria a pé da vida com você. Eu não trouxe a público as razões, mas o fato é que estavam havendo transgressões. Eu poderia tentar continuar a ter melhores resultados, buscando a conveniência em práticas equivocadas e não respeitando os nossos princípios. Mas o líder não quer fazer que a conveniência é aquilo que é certo. O que era certo era, naquele momento, tomar aquela decisão. O corte mais duro que eu fiz, estudando os porquês dessa derrota, foi o corte do Murilo em 2016. Poxa vida, um cara totalmente aderente à nossa cultura, de valores, princípios, mas que não estava entregando. Nós jogamos uma partida antes, um campeonato antes das Olimpíadas, foi a Liga Mundial. 13 jogos em 30 dias, o Murilo jogou 2, nos 2 ele se machucou e não se recuperava. Ele teria condições 10 dias depois da Liga Mundial de jogar uma Olimpíada, que são 8 jogos em 14 dias. Não, era duro, mas era o que tinha que ser feito. E realmente, 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão, que vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. Não tocou o sino, aprendeu, assumiu responsabilidade. E provavelmente, num cenário macroeconômico menos favorável, nós tínhamos condições um pouco mais adversas, não tínhamos tanto talento, não é que fosse ruim, mas comparada com a primeira, era uma geração não tão talentosa, mas que venceu não pelo talento. Eles queriam demais. É uma geração que provou aquela máxima de que o único lugar onde o talento vem na frente do trabalho é no dicionário. O resto, nada resiste ao trabalho. E eles se dedicaram a uma causa, correram atrás, fizeram. Falar um pouquinho de time. A gente está encerrando aqui, time. Poxa, não, construir times. Afinal de contas, né, time é a essência de tudo. Michael Jordan tem uma frase que é lapidar. Eu posso até ganhar uma partida. O cara vai, conquista um contrato, fecha uma operação, então, mas jamais ganharei um campeonato. Para isso eu preciso de um time. O que é um time? Um time é formado por pessoas que têm objetivos e metas em comum. Mas tão importante quanto isso, é termos a consciência de que só vamos atingir aqueles objetivos e metas com a participação de todos, mesmo daqueles que possam parecer menos importantes. Não há sempre alguém na operação que a gente acha que é um pouquinho menos importante? Não precisa falar alto não, apenas pense.
E sou do voleibol, esporte coletivo. Quem é menos importante no esporte coletivo? O reserva. Se fosse mais importante, seria titular. Para quem se lembra, a geração de prata, eu fui reserva a vida inteira. Portanto, eu desenvolvi várias teorias para valorizar a minha posição. Né? Quando é que o reserva entra para jogar? Lembra quando os sets eram de 15 pontos, então de vantagem, para cá e para lá? Imagina a seguinte situação, está 13-8 para o adversário, eu estou lá aquecendo. Aí o Bebeto de Freitas, nosso antigo treinador, falecido há pouco tempo, vira para o banco e fala, Bernardinho, vem agora. Agora não quero não, professor, deixa ele que jogar, que é melhor que eu. Você entra para reverter uma situação. Reverter uma situação. A melhor, como é que alguém consegue comprometer as pessoas de tal forma? A melhor história que eu vi sobre times é uma história atribuída ao presidente Kennedy. Um dos grandes projetos de Kennedy era colocar o primeiro americano na Lua, e ele tem sucesso nessa empreitada. Fato é que ele resolve fazer uma visita à NASA, num certo momento, sem grandes alardes, ele vai à NASA sem alertar muita coisa, e vai fora do horário de expediente para não incomodar lá a rotina do centro. Vai com uma pequena comitiva, fora do horário, à noite, quando ele chega na porta do centro, o rapaz que estaria na guarita ali vigiando, ele estava lá de fora varrendo a entrada do centro. E ele então desce, vai cumprimentar o rapaz se pergunta, puxa, seu presidente, que honra, que prazer recebê-lo aqui. E ele pergunta ao jovem, o que você está fazendo nessa hora da noite aqui, varrendo a entrada do centro? Não, senhor presidente, eu não estou apenas varrendo a entrada do centro, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Eu pergunto, que líder foi esse que conseguiu gerar a esse jovem esse senso de propriedade do projeto também, de pertencimento a essa turma, de tal ordem, para uma função que provavelmente nós aqui atribuiríamos como menos importante. E alguém conseguiu realmente fazer com que ele sentisse parte do processo, literalmente. Importante dentro do processo, que todos são importantes. Esse é o grande vilão na construção de um time. Eu tenho falado por aqui e para lá, ontem eu estava com meu irmão que trabalha no mercado financeiro, e o cara, dificuldade de lidar com algumas coisas, no final da história ele falou tantas coisas, espremi, egos. Egos e vaidades fora de controle inviabilizam a formação de um verdadeiro time. Essa é a essência. Ou seja, e é um livro muito interessante, eu dei para algumas pessoas, mas eles não leram, tenho certeza. E há uma história muito interessante que eu vou passar um pequeno vídeo para vocês. Quero passar 2 vídeos falando um pouquinho de time. O primeiro vídeo é de uma história real. Vocês ouviram falar de um filme chamado Miracle on Ice, Milagre no Gelo? É de uma história real que acontece em 1980 em Lake Placid. Lake Placid foi a Olimpíada de Inverno de 80. Alguns vão se lembrar da Olimpíada de 80, a Olimpíada de Moscou. Lembra do ursinho Misha, que era o símbolo da época, o mascote? E nós estávamos lá, a minha geração foi a Moscou. Aquele era um ano conturbado internacionalmente. A Rússia, a União Soviética, invade o Afeganistão. Carter resolve, então, boicotar os Jogos de Moscou. Então, estava uma tensão, Guerra Fria e tal. E o bloco ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, boicota a Olimpíada de Moscou. Brezhnev, primeiro-ministro da União Soviética, fala, nós não vamos boicotar Lake Placid. Nós vamos aos Estados Unidos provar a supremacia soviética dentro das terras americanas. E qual é o esporte símbolo de equipes, de time, de nação, nas Olimpíadas de Inverno? Hockey. Hockey on ice, hockey no gelo. E a União Soviética tinha ganho 4 medalhas de ouro seguidas. E os Estados Unidos não tinha condição, porque os profissionais não podiam jogar, mesmo os profissionais perdiam para a União Soviética. O treinador resolve, quer dizer, vai fazer um time com universitários. E é um processo muito interessante, uma história verídica. Assistam que vale a pena. Mas o que eu quero falar disso de time, de formação de times, como é interessante o processo. E a cena que eu vou passar para vocês, daqui a pouco, eu tenho assim, verdadeira paixão por essa cena. Eu me identifico muito com a cena. Vocês vão ver o porquê. Mas o fato é que esse cara começa então a treinar. E toda vez, já viram rock? De vez em quando os caras esquecem a coisa, pegam, você não pode bater com um taco, mas eles ficam se socando, literalmente. E no treinamento, havia muita rivalidade entre os jovens, porque eles eram oriundos de universidades diferentes. E toda vez que havia uma briga e tal, que ele perguntava, você joga para quem? O cara falava, eu jogo para a Universidade de Boston. Joga por quem? Eu jogo para o Minnesota. E assim vai. Mas nunca falavam entre eles. Eles brigavam. E eles, não é um time ainda. Estamos treinando melhor, mas não é um time. É cada um com agenda pessoal, mas não pensando no todo. Até que eles vão à Noruega. Jogaram um amistoso, em Oslo, contra a seleção norueguesa, que era uma seleção mediana. Empatam. E ele fica revoltado pela falta de foco, de dedicação do time naquela partida. E ele então resolve fazer isso aqui. Eu fiz algumas vezes. Solta para mim, técnica, solta para mim esse vídeo aqui. Vai lá. Assistente, ele pega o assistente, pega um apito. Os times começam a sair, o público também, e ele está ali. O seu blazer de 1980, né?
Ele está um pouquinho nervoso. Eu não sei, eu não gosto desse técnico. Esse técnico muito nervoso me preocupa um pouco, né? Os caras estão saindo achando que vão descansar. Let's go back on the ice. Come on, boys. What for? We'll find out in a minute, won't we? Let's go. Come on. Let's go see what he wants. You guys don't want to work during the game? No problem. We'll work now. Go on. That one. E ele então começa a fazer o que a gente chama de suicídio. Você corre em todas as linhas e volta. No caso deles, patinam e voltam, patinam e voltam. E é para levá-los assim, ó. Realmente é o máximo de cansaço, de extenuar os caras de verdade. Olha lá, todo mundo indo embora e eles começam. Ele só fala pro assistente, apita. Depois vai falar, de novo, vamos lá. E ele fala 2, 3 coisas que eu acho que são muito relevante. Os caras vão. Os goleiros são os piores patinadores. Você vê que eles passam no final da corrida, porque eles não patinam muito, ficam embaixo do gol. E aí eles chegam meio atrasados. E ele pega no pé dos caras. Olha lá, os goleiros estão indo ainda lá atrás. Quando voltam. Think you can win on talent alone? Gentlemen, you don't have enough talent to win on talent alone. Again. You better think about something else, each and every one of you. When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And a name on the front is a hell of a lot more important than the one on the back. Get that through your head. Again. Ou seja, o nome na frente, que é o nome do seu time, do seu país, é muito mais importante que atrás. Os caras apagam as luzes do ginásio e eles continuam lá. Todo mundo morrendo. E aí ele fala pro cara, pro treinador, pro assistente, again. E o cara tá naquela dúvida, apita ou não apita? Até que, olha lá, ele vai apitar. Ele ainda tenta negociar Herb, que é o nome do treinador. E um jovem grita. O cara que se tornou o capitão do time depois. Eles conquistam o ouro em Lake Placid. Michael Ruzioni! Winthrop, Massachusetts! De onde ele é? E o treinador pergunta para ele. Who do you play for? Play for the United States of America! Pela primeira vez, eles respondem que jogavam por um time. E ele diz. That's all, gentlemen. E ele termina o treino. Pela primeira vez, eles eram realmente um time. Pela primeira vez. Eu digo a vocês, perguntarem qual foi o... Não pensavam apenas na própria agenda, mas no seu time, pensavam realmente como um time. Me perguntaram um dia, qual foi o primeiro sinal que você teve? Que você estava diante de um grupo de jovens que poderia se transformar num grande time, num time campeão. Em 2002, semelhante ao que acontece hoje, o dólar chega a bater quase R$4. Estou muito errado? Chegou? Em torno de 4. Que seria hoje corrigido mais do que isso. E era o Mundial. A Federação Internacional solta uma nota dizendo que 5 jogadores seriam premiados no Mundial, com prêmios de $100 mil. $100 mil era mais do que 99%. Um jogador, acho que ganhava um pouco mais do que isso, 400 mil por ano. Ninguém ganhava mais do que isso. Eu fiquei preocupado, não pela questão da premiação individual, mas pelo montante dela. O prêmio pelo título mundial individual seria de R$20 mil. É melhor ser o melhor jogador ou campeão do mundo? Essa era a minha preocupação. Que eles quisessem apenas ser melhores jogadores, mas não como um time conquistar o título mundial. Eu fiz a seguinte proposta, era uma proposta, porque eu não posso obrigar ninguém a dividir o que não é meu. A proposta era, se alguém de vocês for premiado, ficará com 50% desse prêmio pelo seu valor, pelo seu mérito. Um prêmio sensacional de $50 mil. Os outros 50% serão divididos entre os outros 11 jogadores que viabilizaram a você aquela grande performance. Quem seria o melhor atacante sem um bom levantador? Um bom levantador sem um bom passador? Quem seria um bom titular sem um reserva treinado e desafiado todos os dias?
eles aceitaram. Eles iam ser valorizados pelo mérito, porque mereciam, tinham que fazer, mas iam também reconhecer a importância do restante da equipe na sua performance. Eles aceitaram. Isso foi em 2002. Desde então, isso tornou o nosso modus operandi, ou seja, todo prêmio individual tem uma participação coletiva, eles valorizam o restante, mas tem sempre a valorização daquele que realmente teve a melhor atuação. E isso se tornou... E aí, eu volto ao momento mais dramático do final da trajetória, e vou fechar, mostrando um vídeo para vocês que fala de time. Mas vai além disso. Algumas frases que a gente pode ir muito além daquilo ali que o vídeo traz. E no final ele conclama as pessoas a participarem de uma forma de jogadores. Eu tinha esse vídeo há mais de 10 anos, nunca tinha passado para nenhum time meu. Na véspera do jogo contra a França, eu resolvi usar todas as armas que eu tinha, mais algumas. Elaborei um speech super tal, tentei sair na frente, me emocionei, mas não consegui, obviamente, chegar ao pé do Al Pacino, que é o ator quem vai fazer o speech. Mas eu abri meu coração, dizendo que eu não poderia fazer nada, cabia a cada um deles realmente assumir as responsabilidades. Que no dia seguinte, ponto a ponto, nós poderíamos chegar lá. Nós estávamos, naquele momento, no inferno. Ou seja, ou nós lutávamos para sair dali, ou nós íamos realmente nos afundar. E esse é o melhor vídeo sobre times que eu já vi. E eu passei para os jovens, e eu acho que vale a pena assistir. Técnica, solta para mim, né? Inclusive, nós vamos, chegando em Brasília, vamos passar esse vídeo todos os dias lá em Brasília. Vocês vão assistir, vão ver o porquê. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy
who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're going to do the same for him. That's a team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Não precisa, mas a pergunta final é essa. E agora? O que nós vamos fazer? Né? E eu, quando assisti pela enésima vez o Miracle on Ice, vendo isso aqui são apenas fotos raras. De modo geral, isso aqui é a personificação da serenidade, vejam bem. Né? Mas quando eu assisti de novo o Miracle on Ice, me lembrou muito da questão do projeto novo. Né? São universitários da política querendo lutar contra os soviéticos do sistema. Eu me vi assim. Né? E na pré-eleição, na véspera da semifinal, no dia da semifinal, que eles enfrentariam os soviéticos, depois eles ganham a final contra a Finlândia, o treinador diz, olha, nós vamos jogar 10 partidas com os soviéticos, nós vamos perder 9. Mas hoje, não. E nós temos uma chance de mudar realmente hoje. Não sei se daqui a 4 anos nós vamos conseguir mudar, né, o que a gente está vivendo por aí. E como está ali, a mudança, cada um de nós. Que nós sejamos líderes desse processo, cada um de nós. E podemos realmente transformar. Ou nós vamos continuar aqui levando shit, né, para mudar lá, ou vamos mudar essa situação com a participação de todos. Então, obrigado pela atenção aí. Sucesso a todos. Valeu. Obrigado. Obrigado. Vai lá, meu. Queremos agradecer mais uma vez a todos que honraram com sua presença e audiência. Esperamos que as ideias aqui debatidas inspirem cada um de vocês a fazer parte da construção de um país mais consciente e livre. Aos nossos patrocinadores e apoiadores, os nossos agradecimentos. Patrocinador Master, Potencial Seguradora. Patrocinadores Apex Partners, Drogaria Araújo, Embratel, Évora, Grupo Sada, TOTUS e Unimed BH. Apoio Abra Vídeos para Web, Impacto Conservação e Limpeza e Partners Comunicação Integrada. Apoio de mídia, Rádio 91,7 Super, Jornal O Tempo e PAD. Agência Oficial Belvitur, Hotel Oficial Royal Hotéis. Boa noite a todas e todos. Nos vemos na 10ª edição do Fórum da Liberdade e Democracia. Muito obrigado.